2 horas antes da minha viagem para o exterior, enquanto eu dobrava a última peça de roupa sobre a cama, vi o celular do meu marido vibrar no criado mudo. A tela acendeu sozinha com a notificação. Não era para mim. Eu não deveria ter lido, mas li. A mensagem da minha nora era clara demais diante dos meus olhos cansados. Quando a velha sair, me avisa. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões. Minhas mãos ficaram geladas. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. A velha, eu. Aquela palavra atravessou meus 64 anos como um fio de aço. Minha própria nora, falando de mim como se eu fosse um objeto a ser movido do caminho. Meu marido, Ricardo, entrou no quarto logo em seguida, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Perguntou se meu passaporte estava pronto, se eu queria que ele me levasse ao aeroporto mais tarde. Eu o abracei. Um abraço longo demais, falso demais. Senti o coração dele batendo calmo contra o meu, como se escondesse algo monstruoso dentro de um peito comum. Beijei seu rosto, disfarcei a voz trêmula e disse que precisava tomar um banho antes de sair. Ele sorriu e saiu do quarto. Foi então que tomei a decisão que salvou a minha vida. Esperei alguns segundos, fechei a porta com cuidado e me espremi dentro do guarda-roupa, empurrando roupas, esmagando meu corpo entre vestidos antigos, caixas e o cheiro abafado de naftalina. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Fiquei ali, imóvel, no escuro, com a respiração curta, esperando. Minutos depois, ouvi passos. A porta do quarto se abriu e eu entendi que a minha viagem, na verdade, nunca foi para acontecer. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a saber que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Agora vamos continuar. Da escuridão do guarda-roupa, vi a fresta da porta se abrir mais uma vez. Reconheci os passos do meu marido. Depois, um outro som. Mais leve, mais apressado. Minha nora, Carla. Meu estômago se revirou. Eu só conseguia ver sombras cortadas pela luz fraca do abajur. Ela já foi? Ela perguntou com a voz baixa, nervosa. Ainda não, mas está se despedindo das malas. Ele respondeu. Em meia hora, no máximo, ela vai embora. Meu sangue gelou. Falavam de mim como um pacote que precisava ser retirado da casa. Ela se aproximou da cama. Senti o colchão afundar levemente. Da escuridão onde eu estava, só via seus pés, o salto fino do sapato tocando o tapete como uma agulha. Não podemos errar agora, ela disse. Está tudo pronto? Está. Assim que ela sair, eu te aviso. Você entra depois. Ninguém vai desconfiar de nada. E o dinheiro? Está tudo organizado, procurações, contas, documentos. Ela confia em mim para tudo. Quando ele disse a palavra confia, algo dentro de mim se quebrou de vez. Minhas mãos começaram a suar. Senti o escuro me apertar, o ar ficar mais fino, meus joelhos doerem, mas eu não podia me mover. Qualquer barulho me entregaria. E se ela desistir da viagem? Carla perguntou. Ela não vai, ele respondeu confiante. Ela sonha com essa viagem há anos. Sempre foi previsível demais. Previsível. A palavra ecoou como uma sentença. Sim, eu sempre fui previsível. Sempre confiei. Sempre acreditei no meu marido, no meu filho, na minha nora. Sempre fui a base silenciosa da família. Agora, essa mesma previsibilidade estava sendo usada contra mim. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Eu só ouvia a respiração deles e o zumbido distante de um carro passando na rua. Então ouvi o som de uma bolsa sendo aberta. Está aqui, ela disse. O que você pediu? Ouvi o tilintar inconfundível de pequenos frascos. Não precisa de tudo isso, ele murmurou. Precisa, sim. Não quero margem para erro, ela respondeu friamente. Depois que a velha estiver fora de cena, não pode haver volta. Senti uma vontade de vomitar.
A frase fora de cena soava permanente demais. Não se tratava apenas de dinheiro. Havia algo mais sombrio naquela conversa. Você tem certeza do que está fazendo? Meu marido perguntou, num raro momento de hesitação. Ela riu, um riso sem humor. Tarde demais para dúvidas. Ouvia-se levantar novamente. Me avise assim que ela realmente sair. Estarei aqui perto. Seus passos se afastaram. A porta do quarto se abriu e fechou de novo. O silêncio voltou, pesado, quase sólido. Meu marido ficou ali por mais alguns segundos. Depois saiu também. Permaneci encolhida dentro do guarda-roupa por longos minutos. Minhas pernas estavam dormentes. Minhas costas doíam. Meu coração parecia que ia saltar do peito. Só consegui sair quando tive certeza de que estava sozinha. Cambaleei até a cama e me sentei. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar o celular da bolsa. Isso não era apenas uma infidelidade conjugal. Não era só um caso com a minha nora. Isso era um plano que envolvia a minha ausência. Talvez a minha ruína, ou pior. Olhei para o quarto com outros olhos. As malas abertas sobre a cama agora pareciam parte de um cenário cruel. A viagem que eu esperei, que planejei por meses, havia se tornado o álibi perfeito para eles. Então me dei conta de algo que me fez estremecer. A mensagem da minha nora não dizia quando ela for viajar. Dizia quando a velha sair. Não se tratava de eu ir para o aeroporto. Se tratava de eu sair da vida deles. Respirei fundo. Se eu simplesmente tivesse saído naquela noite, eu não saberia de nada. E talvez nunca mais soubesse de nada. Peguei com cuidado o celular do meu marido de novo. Abri suas mensagens. Havia muitas trocas recentes entre eles. Apelidos carinhosos, risadas, combinações. Não era apenas um caso escondido. Eles estavam juntos há muito tempo. Encontrei uma mensagem que me gelou ainda mais. Os documentos estão prontos. Assim que ela viajar, a gente resolve tudo. Resolver tudo. Tudo o quê? Fechei os olhos por um instante. Imagens do passado brilharam na minha mente. Eu trabalhando incansavelmente, ajudando a pagar a faculdade do nosso filho, apoiando o casamento deles, acolhendo minha nora na minha própria casa quando eles precisaram. Quantas vezes servi aquela moça na minha mesa? Quantas vezes confiei nela como se fosse minha própria filha? Agora, estava claro que eu não passava de um obstáculo. Ouvi passos no corredor de novo. Meu marido chamou. Querida, está pronta? Minha voz mal saiu. Só terminando. Estou saindo para buscar uma coisinha rápida na loja, ele disse. Te espero pra gente ir pro aeroporto depois. A loja. Eu sabia que ele ia alertá-la. Assim que ouvi a porta da frente se fechar, minhas pernas falharam. Sentei no chão do quarto, sentindo uma mistura de pânico, vergonha e lucidez. Tudo fazia sentido agora. Os olhares trocados, as conversas que paravam quando eu chegava, os sorrisos forçados. Eu precisava agir, mas precisava agir em silêncio. Levantei-me, fechei minha mala, mas não para viajar. Peguei meu passaporte, escondi meus documentos importantes na bolsa, peguei dinheiro, cartões e o celular reserva que eu raramente usava. Eu não sabia exatamente o que faria ainda. Só sabia de uma coisa. Eu não sairia de casa naquele dia, e eles jamais poderiam saber disso. Voltei para perto do guarda-roupa e fiquei ali, de tocaia, esperando o próximo movimento daquele jogo sujo que eu acabara de descobrir. Minutos depois, ouvi o celular do meu marido vibrar lá fora. A vibração foi acompanhada pelo som de notificação que eu nunca mais esqueceria. Quando a velha sair, me avisa. Agora ele responderia. E o meu inferno estava oficialmente apenas começando. Voltei para dentro do guarda-roupa, com o coração aos pulos, sentindo o cheiro abafado de roupa velha misturado com o meu próprio medo. Meu corpo ainda tremia, mas agora havia algo novo correndo em mim. Uma suspeita afiada, viva, elétrica. Eu não era mais apenas uma esposa traída. Eu era uma mulher que acabara de escapar instintivamente de um plano que eu ainda nem entendia por completo.
Poucos minutos depois, ouvi o portão se abrir novamente. Meu marido voltou antes do que eu esperava. O som dos seus passos atravessou o corredor, se aproximou do quarto e então a porta se abriu. Pela fresta estreita entre as roupas, eu só conseguia ver fragmentos da cena, como se estivesse assistindo a tudo por uma cicatriz no mundo. Ele entrou apressado, falando ao telefone em voz baixa. Já dei o sinal, ele murmurou. Ela ainda está se arrumando? Sim. Sai em poucos minutos. Meu estômago afundou. Ele desligou e começou a andar de um lado para o outro. Passava as mãos pelo cabelo, sentou-se na beirada da cama, depois se levantou de novo. Parecia nervoso, mas não arrependido. E então a porta se abriu novamente. O cheiro do perfume dela entrou no quarto antes do som. Um perfume doce demais, pesado demais. O mesmo que ela usava nos almoços de domingo, o mesmo que eu elogiei tantas vezes, sem nunca imaginar que aquele cheiro também faria parte da minha ruína. Ela entrou sem cerimônia. Ela já foi? Perguntou. Ainda não, ele respondeu. Quase. Ela fechou a porta atrás de si e se aproximou da cama, sentando-se ao lado dele como quem já se sentia dona do espaço. Precisamos acelerar isso, ela disse. Não posso esperar para sempre. Eu sei. Ele suspirou. Mas tudo tem que parecer natural. Ela riu. Um riso curto, sem humor. Natural. Depois de tudo que a gente já fez, você ainda está preocupado com isso? Ele não respondeu. Eu só conseguia ver partes dos seus corpos, as mãos, os pés, os contornos dos rostos cortados pela penumbra, mas ouvia cada palavra com uma clareza que doía nos ossos. O advogado vai estar esperando amanhã, ela disse. Assim que ela estiver fora do país, a gente começa o processo. Venda da casa, acesso às contas, tudo. E se alguém desconfiar? Ele perguntou. Ninguém vai desconfiar, ela respondeu friamente. A família acha que ela está viajando, os vizinhos também. E quando eles tiverem notícias dela de novo, já vai ser tarde demais. Meu sangue virou gelo nas veias. Tarde demais para quê? Ele murmurou. Houve um silêncio curto, denso, cheio de algo não dito. Para ela voltar, minha nora respondeu. O quarto pareceu girar ao meu redor. Ela abriu a bolsa e tirou algo pequeno, metálico, um estojo, o mesmo tipo de estojo que eu vira anos antes, quando ela trabalhou numa área ligada à saúde. Abriu com cuidado. Está tudo aqui, disse. Não podemos falhar. Você está indo longe demais, ele sussurrou quase suplicante. Longe demais é ser pobre a vida inteira, ela rebateu, seca. Longe demais é esperar por uma morte que talvez precise de uma ajudinha. A frase saiu limpa demais, direta demais. Minha visão escureceu por um segundo. Tive que morder o próprio braço para não gemer ali dentro. Você tem certeza de que isso vai parecer um acidente? Ele perguntou. Absoluta, ela respondeu. Em poucos dias, no máximo. Poucos dias. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Ela se levantou, andou pelo quarto, tocou em algumas coisas na cômoda, como se já ensaiasse sua posse sobre o espaço. Já decidiu o que vai dizer quando ligarem perguntando por ela? Perguntou. Que ela estendeu a viagem, ele respondeu. Que resolveu ficar mais um tempo no exterior. Perfeito. Ela sorriu. Sempre foi fácil usar você. Ele não reagiu. Eu nunca tinha visto meu marido daquele jeito. Submisso, pequeno, um homem que eu acreditei por anos ser meu parceiro, agora não passava de um cúmplice nervoso. E se ela mudar de ideia e não viajar hoje? Ele arriscou. Ela parou por um segundo. Aí a gente improvisa. Improvisa. Aquela palavra me atravessou como uma ameaça pura. Ela se aproximou dele, passou a mão em seu rosto, num gesto íntimo que queimou meus olhos por dentro. Você prometeu, ela disse. Prometeu que iria até o fim dessa vez. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Então não fraqueje agora. Eles se beijaram. Ali,
dentro daquele guarda-roupa, espremida entre roupas que não significavam mais nada. Eu assistia ao desmoronamento final da minha vida. Não era só a traição de um marido, era a traição de uma família, uma conspiração, o começo de algo que eles já consideravam finalizado. "Vou esperar lá fora", ela disse. "Me avise assim que ela sair." Aviso. Ela abriu a porta. Antes de sair, virou-se para ele e disse algo que até hoje ecoa dentro de mim. "A velha não pode atrapalhar nossos planos." A porta se fechou. Meu marido ficou sozinho no quarto, respirando fundo, passando as mãos no rosto, como alguém que tenta se convencer de algo irreversível. Eu vi suas costas, a mesma postura que conheci por décadas. Só que agora eu sabia. Aquele homem não existia mais para mim. Ele pegou o celular, digitou rapidamente e guardou no bolso. Eu soube naquele instante que a mensagem para ela tinha sido enviada. "Ela ainda está aqui", pensei, mas eles acreditavam que eu iria sair. Fiquei no escuro por mais alguns minutos, paralisada, esperando que ele saísse. Quando finalmente ouvi seus passos se afastarem e a porta do quarto se fechar, deslizei para fora do guarda-roupa, como alguém que nasce de novo, fraca, trêmula, mas viva. Olhei no espelho. Meu rosto parecia o de outra mulher, pálido, envelhecido 5 anos em poucos minutos. Agora eu tinha certeza. Eles não estavam interessados apenas no meu dinheiro. Eles estavam dispostos a me apagar. Meu marido acreditava que eu iria viajar. Minha nora acreditava que, em poucos dias, eu deixaria de existir para sempre. O que eles não sabiam era que eu estava aqui, escondida, respirando, ouvindo tudo, e pela primeira vez, entendendo que talvez a mala que eu havia feito horas antes não fosse para uma viagem, mas para uma fuga ou para uma guerra. Sentei-me na beirada da cama com as pernas fracas, segurando o choro para não fazer barulho. Eu precisava pensar, precisava agir, precisava sobreviver, porque agora eu tinha visto demais. E quem vê demais, ou morre, ou revida. Sentei na beirada da cama por longos minutos, depois que a porta do quarto se fechou atrás dele. O silêncio que ficou não era paz, era um vácuo, um buraco rasgado no meu peito. Eu não tremia mais só de medo, mas de um tipo de dor que não tem nome. Aquela que nasce quando a sua memória inteira precisa ser reexaminada sob uma nova luz. O homem com quem me casei não existia. Esse pensamento martelava dentro da minha cabeça enquanto eu olhava para as malas feitas. Cada peça de roupa dobrada parecia uma ironia cruel. Eu passei a vida inteira me preparando para cuidar, para dividir, para sustentar uma família, e de repente percebi que havia construído tudo sobre uma base falsa. Conheci meu marido quando eu tinha 26 anos. Eu era costureira. Ele trabalhava com vendas. Entrou na minha vida com um sorriso fácil, promessas simples, um jeito que parecia querer construir algo de verdade. Não namoramos muito. Ele era gentil, atencioso, protetor. Não era um homem de grandes declarações, mas parecia firme. E naquela época, era só o que eu procurava. Firmeza. Casamos rápido, alugamos uma casa pequena, mas limpa. Construímos tudo devagar. Eu trabalhava longas horas. Ele viajava muito. Quando nosso filho, Miguel, nasceu, eu chorei de cansaço e de alegria ao mesmo tempo. Ele segurou o bebê nos braços e jurou que nunca faltaria nada para nós. Por muitos anos, pareceu verdade. Eu cuidava da casa, do nosso filho, das contas, da comida. Ele trazia o dinheiro, tomava as decisões maiores, lidava com bancos, documentos, investimentos. Eu sempre confiei. Nunca me interessei muito por finanças. Sempre achei que cada um tinha seu papel. E o meu era o de confiar. Com o tempo, comecei a notar pequenas rachaduras. Nada muito visível. Ele se tornou mais distante, mais fechado. Algumas viagens duravam mais que o previsto. Telefonemas atendidos no quintal. Mas eu nunca fui uma mulher desconfiada. Sempre preferi acreditar nas versões que preservavam a minha paz. Quando nosso filho cresceu, tornou-se um rapaz trabalhador.
honesto. Eu tinha orgulho dele. E quando ele apresentou sua futura esposa, eu a acolhi como uma filha. Jovem, bonita, aparentemente frágil. Vinha de uma família desestruturada, cheia de carências. Eu me vi nela. Talvez por isso tenha aberto tanto o meu coração. Ajudei com o casamento, dei móveis, apoio, carinho. Quando passaram por dificuldades, eu ajudei em silêncio. Meu marido concordava com tudo, desde que eu não mexesse nas contas principais. Deixa que eu cuido disso, ele sempre dizia. E eu deixava. Hoje, olhando para trás, vejo que o deixa que eu cuido disso foi a primeira algema. Os anos foram passando, e o que eu chamava de estabilidade, aos poucos começou a virar dependência. Meu marido passou a centralizar tudo. Eu já não tinha acesso direto às contas. Quando precisava de algo significativo, eu pedia. E ele nunca dizia não, mas também nunca explicava. Para mim, parecia apenas organização. Depois que minha nora entrou definitivamente em nossas vidas, senti algo mudar no ar. Eles se tornaram mais próximos. Ele passou a se interessar demais pelos assuntos dela, a defendê-la mesmo quando ela estava errada. Em reuniões de família, eu notava olhares estranhos trocados, pequenos sorrisos silenciosos. Isso me incomodava, talvez, mas eu fingia não ver. Aos 60 e poucos anos, você não quer mais conflitos, quer descanso. Enquanto eu descansava, eles tramavam. Os sinais estavam todos lá, e eu não vi ou não quis ver. Agora, sentada naquele quarto, escondida na minha própria casa, eu percebia que o homem com quem dividia a vida não era só um traidor, era um cúmplice ativo. Ele não estava sendo manipulado, estava participando. Lembrei de algo que ele disse meses antes, quando contei, animada, sobre minha viagem para o exterior. Você precisa muito sair um pouco agora. Na época, achei que era preocupação. Hoje, eu entendia. Era urgência. Peguei o álbum de fotos da gaveta da cômoda. Virei as páginas com os dedos trêmulos. Casamento, nascimento do filho, primeira casa, festas, natais, aniversários. Tudo parecia uma mentira. Agora, cada sorriso congelado no papel escondia segredos que eu nunca suspeitei. Meu marido sorria em todas as fotos, um sorriso que eu não reconhecia mais. A verdade me atingiu com força final. Ele não estava apenas me traindo com a minha nora. Ele estava me traindo em tudo. Traindo minha confiança, traindo minha história, traindo minha própria existência. Levantei-me com dificuldade. Meu corpo doía como se eu tivesse apanhado por dentro. Fui até a janela com cuidado, afastando apenas uma fresta da cortina. Vi meu marido no quintal, falando ao telefone, andando de um lado para o outro. Gesticulava nervoso, provavelmente com ela. Calma, já está quase tudo resolvido. Ouvi, abafado pelo vidro. Resolvido. Eles já falavam como se eu fosse um problema prestes a ser removido. Senti algo se transformar dentro de mim naquele instante. Não era mais só medo, era um tipo de clareza fria. Eu não podia mais tratar essa situação como uma traição afetiva. Era um crime em andamento, e eu estava no centro dele. Voltei para o quarto, peguei o celular reserva escondido no fundo de uma gaveta, um aparelho antigo que quase ninguém sabia que eu ainda guardava. Liguei. A bateria ainda tinha carga. Isso me deu uma estranha sensação de alívio. Comecei então a repassar mentalmente cada detalhe do que ouvi, cada frase, cada ameaça velada, cada plano mencionado com tanta naturalidade. Eu via com uma clareza apavorante. Eles iam apagar a minha existência, pouco a pouco. Primeiro socialmente, depois financeiramente. E se fosse preciso, engolir em seco, talvez fisicamente também. A mala pronta no canto do quarto ganhou um novo significado. Aquela mala não era para me levar para longe. Era a prova de que eu poderia desaparecer da minha própria casa por dias, sem levantar suspeitas, sem que ninguém notasse. Eu precisava, na verdade, desaparecer apenas o suficiente para que eles acreditassem que tudo correria como o planejado, mas não desaparecer de verdade. Naquele momento, entendi algo essencial.
Eu também teria que fingir. Fingir que tudo estava normal. Fingir que acreditava neles. Fingir que ia viajar. Fingir que ainda era previsível. Essa seria a minha sobrevivência. Sentei na cama de novo e chorei em silêncio. Não um choro desesperado, mas um choro contido, seco, doído, que parecia escorrer direto da alma. Chorei pelo amor que pensei ter vivido. Chorei pelo filho que talvez também estivesse sendo enganado. Chorei por mim, por aquela mulher de 26 anos que acreditou no sorriso de um homem que não existia. Quando o choro parou, algo em mim também parou. A minha inocência. Agora eu sabia que estava sozinha naquela casa. Sozinha contra 2 conspiradores que já me consideravam fora do jogo. E a partir daquele momento, cada gesto meu teria que ser calculado, cada palavra medida, cada passo planejado, porque eu estava cercada pelos meus próprios fantasmas e pelos traidores que eu mesma ajudei a criar. E ainda assim, eu ainda respirava. E enquanto eu respirasse, eles não venceriam tão fácil. O silêncio daquela casa ganhou um novo peso depois que entendi que eu já estava sendo enterrada viva. Não era mais apenas um lar. Era o palco de uma peça em que eu era a personagem principal, destinada a desaparecer no ato final. E eu tinha que fingir que não sabia de nada. Esperei meu marido sair de vez. Observei pela janela ele entrar no carro e se afastar. Só então me movi. Cada passo que eu dava ecoava como se alguém pudesse me ouvir, mesmo na minha ausência. O medo agora andava ao meu lado, mas a lucidez também. Fui direto ao escritório dele, um cômodo que sempre considerei seu território exclusivo. Nunca toquei em nada ali sem permissão. Respeito demais, confiança demais. Era a primeira vez que eu cruzava aquele limiar com a plena consciência de que fui enganada por décadas. Sentei na cadeira de couro giratória, sentindo um frio estranho ao ocupar um lugar que sempre me foi negado. Abri as gavetas, uma a uma. As primeiras continham coisas triviais, contas pagas, manuais, nada suspeito. Na terceira gaveta, encontrei uma pasta azul. Meu nome estava escrito na capa. Meu coração disparou. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia cópias da minha identidade, do meu CPF, comprovantes de residência, extratos bancários, contratos de seguro de vida. Em todos eles, um detalhe me fez perder o fôlego. Eu não era mais a única pessoa com poder sobre eles. Havia procurações registradas autorizando meu marido a administrar meus bens de forma ampla. Procurações que eu não me lembrava de ter assinado. Continuei a cavar. Apólices de seguro de alto valor, datas recentes, quantias que eu nunca imaginei que estivessem em meu nome. Os beneficiários, meu marido e, em alguns documentos, minha nora. Minha nora. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na mesa. Eles não estavam apenas planejando a minha ausência. Eles já estavam organizando o meu depois. Folheei os papéis com mais cuidado. Vi cláusulas estranhas, assinaturas digitalizadas, termos técnicos que eu mal entendia, mas que gritavam uma verdade cruel. Enquanto eu sonhava com minha viagem para o exterior, eles já sonhavam em dividir a minha vida. Na última página da pasta, encontrei uma planilha simples, impressa em papel comum. Nela, nomes de bens. Casa, 2 terrenos herdados dos meus pais. Investimentos financeiros, contas de aposentadoria, seguros. Ao lado de cada item, valores. E mais adiante, 2 colunas. Parte dele, parte dela. Eles já estavam dividindo tudo antes mesmo de eu morrer. Meu corpo inteiro tremeu. Respirei fundo e continuei. Abri o computador do escritório. Sempre achei que não saberia a senha, mas, numa ironia cruel, era a data do nosso casamento. Teria quase me feito rir se não doesse tanto. Dentro do computador, encontrei e-mails trocados entre ele, minha nora e um advogado. Mensagens frias, objetivas, falando sobre prazos, documentos, estratégias para a ausência prolongada da titular. Em um deles, li algo que me gelou ainda mais. Após a viagem, será o momento ideal para avançar.
considerando o estado emocional da família. Vi também mensagens sobre a pré-venda da casa. Planejavam dizer que eu tinha decidido morar no exterior. Já tinham até corretores em mente. O que mais me chocou, no entanto, foi perceber a calma com que tudo isso estava sendo feito, sem pressa, metodicamente, como uma cirurgia lenta para me remover do centro da minha própria vida sem que eu percebesse. A herança que eles já dividiam em vida não era apenas material, eles também estavam loteando a minha ausência. Fechei os olhos por um instante. Lembrei de todas as vezes que confiei minha assinatura ao meu marido sem questionar. De todas as vezes que deixei que ele cuidasse de tudo. Eu havia entregado a faca a ele, e agora descobria que ela estava apontada para mim. Copiei alguns documentos com o celular, fotografei as apólices, as planilhas, os e-mails abertos na tela. Cada prova era uma pequena âncora num mar de traição. Poucos minutos depois, ouvi o barulho do portão novamente. Meu coração quase saltou pela boca. Desliguei o computador às pressas, fechei a gaveta, coloquei a pasta de volta no lugar original e saí do escritório quase correndo, tentando parecer uma mulher que apenas ia à cozinha buscar água. Meu marido entrou com sacolas de compras na mão. "Já está pronta?" perguntou, como se nada existisse além do trivial. "Quase", respondi. Ele sorriu. "Vou guardar isso aqui e volto para te buscar para o aeroporto." A naturalidade daquele sorriso quase me fez gritar. Sentei-me à mesa, fingindo cansaço. "Essa viagem vai me fazer bem", murmurei. "Vai sim", ele respondeu, desviando o olhar. Ele mentia com a mesma segurança com que respirava. Assim que ele saiu novamente, levantei-me devagar e fui para o quarto. Tranquei a porta, sentei na cama e olhei de novo para a minha mala pronta. Agora ela parecia uma arma silenciosa, parte do teatro que eles acreditavam controlar, mas que eu também começava a controlar alguma coisa agora. Comecei a vasculhar cada canto do quarto em busca de mais pistas. No fundo da gaveta de meias, encontrei um envelope com o nome da minha nora. Dentro, cópias dos meus documentos e um pré-contrato de compra de um veículo de luxo em nome dela. A data era para poucos dias depois da minha suposta viagem. Eles tinham planos, grandes planos, e eu fazia parte deles apenas como uma ausência. Foi então que entendi algo terrível. Para eles eu já estava morta. Só faltava oficializar. A viagem era a minha despedida sem funeral. Meu coração começou a bater forte demais no peito. Andei de um lado para o outro no quarto, tentando organizar os pensamentos. Eu precisava de ajuda. Não podia enfrentar isso sozinha. Mas em quem confiar? No meu filho? Eu não sabia até que ponto ele estava envolvido. Um advogado? A polícia? Se eu denunciasse agora, eles poderiam negar tudo, destruir provas, fugir. Não. Eu precisava de provas mais concretas. Eu precisava que eles se sentissem absolutamente seguros. Só assim eles cometeriam erros grandes o suficiente para serem destruídos. Respirei fundo e tomei uma decisão que me deu arrepios. Eu iria fingir até o fim. Deixaria que acreditassem na minha viagem. Deixaria que pensassem que tudo estava sob controle. Enquanto isso, eu juntaria cada prova, cada rastro, cada documento, e quando fosse a hora certa, eu voltaria dos mortos. Passei a tarde inteira fingindo normalidade. Comi pouco no almoço, fiz café, conversei banalidades. Quando meu marido me levou ao aeroporto naquela noite, levei apenas uma mala pequena, como o combinado. No carro, ele parecia nervoso, falava demais, evitava meus olhos no retrovisor. "Você liga quando chegar?" perguntou. "Ligo, claro", respondi. Chegamos ao estacionamento do aeroporto. Ele me ajudou com a mala, me abraçou com força. "Vai dar tudo certo", disse. Eu sorri por fora. Por dentro eu dizia: "Vai mesmo?" Entrei no saguão, andei alguns metros e sentei num banco onde ele já não podia me ver. Esperei ter certeza de que ele tinha ido embora. Então me levantei, dei meia volta e saí por outra porta lateral. Chamei um táxi. "Para onde, senhora?" O motorista perguntou. Olhei para a frente, com os olhos ardendo.
para longe daqui. Mas não muito. O táxi se afastou. E naquela noite, oficialmente, a mulher que eles acreditavam ter viajado deixou de existir para o mundo. Mas a mulher que eles nunca imaginaram que existia acabara de nascer. Enquanto o táxi se movia pela cidade naquela noite, eu sentia que estava deixando para trás não apenas a minha casa, mas a mulher que eu fui por décadas. O motorista dizia algo sobre o trânsito, mas eu mal o ouvia. Minha mente estava presa na imagem do meu marido me deixando no saguão do aeroporto, acreditando que eu cruzaria o oceano naquela mesma noite, quando, na verdade, eu estava apenas cruzando um muro invisível entre a ingenuidade e a sobrevivência. Pedi que o táxi parasse a 3 quarteirões da minha própria casa. Não podia arriscar ser vista. Andei pelas sombras, sentindo-me uma estranha no bairro onde vivi por tantos anos. Entrei por um pequeno portão lateral que quase ninguém usava e que eu mesma mandara construir anos atrás. Tranquei-o atrás de mim. O silêncio da casa era absoluto. Eu era agora um fantasma no meu próprio lar. Passei os primeiros dias escondida no quartinho dos fundos. Um cômodo pequeno e sem janelas onde se guardavam ferramentas velhas, malas antigas e caixas de lembranças. Levei apenas um colchão fino, água, alguns biscoitos, meu celular reserva e um carregador portátil. À noite, quando todos dormiam, eu saía furtivamente para usar o banheiro, preparar algo rápido para comer e recolher pequenas pistas do que eles estavam fazendo. E eles conversavam com uma naturalidade assustadora. Na segunda noite, ouvi meu marido ao telefone na sala. Ela chegou bem, mandou uma mensagem, ele mentiu. Está encantada com o hotel. E minha nora respondeu com uma risada baixa. Ótimo. Então estamos livres por enquanto. Livres? A palavra me rasgou. No dia seguinte, ouvi-os conversando na cozinha enquanto eu, escondida atrás da porta entreaberta do quartinho, escutava cada frase como quem ouve a sentença da própria vida. O advogado marcou para sexta-feira, disse meu marido. Perfeito. Ela respondeu. Vamos acelerar tudo antes que ela resolva voltar. Ela nem vai perceber nada. Sempre foi lenta com essas coisas. Ela nem vai ter tempo de perceber. Ela retrucou. Meu estômago se revirou, mas minha mente anotava tudo. Gravei várias dessas conversas com o celular escondido no bolso do roupão, quando passava em silêncio pelo corredor à noite. Começaram a receber visitas. Um corretor de imóveis, um gerente de banco, um homem de terno escuro que eu não conhecia. Sentavam-se na sala, falavam baixo, riam, apontavam para documentos, para a minha casa. A minha casa. Cada risada deles era como um tapa invisível. Comecei a revirar o lixo discretamente a cada pré-amanhecer. Encontrei papéis picotados de propostas de venda, pré-contratos, cópias de documentos meus. Tudo já estava em andamento. Eles não estavam mais apenas planejando, estavam executando. Foi então que entendi com uma clareza brutal. Eles não estavam interessados apenas no meu dinheiro. Eles queriam apagar qualquer vestígio de mim. Numa manhã, ouvi algo que quase me fez perder o controle. Estavam na sala, bebendo vinho. E quando ela morrer por lá, minha nora perguntou: A gente já planejou o que vai dizer? Que foi um infarto durante a viagem. Meu marido respondeu. Já preparei tudo. Seguro, transporte do corpo, tudo isso. Ela aplaudiu lentamente. Perfeito. Um viúvo enlutado pela mãe no exterior com uma herança pronta para receber. Viúvo pela mãe? Tive que morder a mão para não gritar, mas continuei ali, em silêncio, sobrevivendo, observando tudo. Mas antes de continuarmos, me diga nos comentários o que está achando dessa história até aqui e o que você faria no lugar deles. Não saia daí, porque o que acontece a seguir vai te dar arrepios. Depois daquele ponto, tudo se tornou ainda mais perigoso. Eles começaram a dormir juntos na minha cama. A cama onde eu dormi por mais de 40 anos com aquele homem. A cama onde construí intimidade, confiança, cumplicidade, agora estava sendo usada como palco da traição mais doentia.
Eu ouvia risadas abafadas, conversas sussurradas, planos sendo traçados sob o mesmo teto que ainda me escondia. Numa noite, meu marido disse algo que me congelou. Precisamos nos livrar das coisas dela. Já comecei, minha nora respondeu. Separei roupas para doação. As coisas de valor ficam. Eles já estavam dividindo minhas memórias como se fossem uma herança física. Em outra noite, ouvi meu marido abrir o armário do escritório. Onde estão os documentos antigos dela? Destruí quase tudo, ela respondeu. O que importa já está digitalizado. Quase tudo. Isso significava que minhas provas ainda estavam parcialmente vivas. Comecei a sair mais do quartinho, sempre de madrugada. Vasculhei armários, gavetas, caixas, fotografando tudo o que podia com o celular reserva e escondendo os arquivos num e-mail que só eu tinha acesso. Cada contrato, cada assinatura, cada procuração falsa registrada no computador deles. Numa dessas buscas, encontrei algo que fez minhas pernas falharem. Um rascunho de uma certidão de óbito em branco, já com o meu nome. O campo causa da morte estava vazio. Ainda. Pela primeira vez, senti que talvez eu não estivesse sendo apenas roubada. Talvez eu estivesse sendo oficialmente preparada para morrer. Salvei aquelas imagens com as mãos trêmulas. Naquela mesma noite, ao sair em silêncio da sala, cruzei com uma sombra no corredor. Minha nora. Ficamos frente a frente por um segundo infinito, separadas apenas por 3 metros de distância e pela escuridão. Meu coração quase parou. Ela olhou na minha direção, mas meu corpo estava completamente coberto por um pano escuro que eu sempre usava. Parecia apenas mais um vulto. Quem está aí? Ela perguntou. Prendi a respiração. Meu marido chamou da sala. O que foi? Nada, ela respondeu. Deve ter sido o vento. Ela voltou. Quase desmaiei de medo. Naquele momento, entendi que não podia mais ficar naquela casa. O risco estava crescendo. Eles estavam ficando cada vez mais confiantes. E quando pessoas assim ficam confiantes demais, elas se tornam descuidadas, mas também se tornam mais letais. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava sair da casa sem que eles soubessem, e precisava de alguém de fora, alguém que eles nunca suspeitariam que estivesse do meu lado. Na manhã seguinte, quando eles saíram juntos para resolver uma papelada, eu fugi pela porta dos fundos, levando apenas uma mochila pequena. Fui direto para a casa de uma antiga amiga, Marta, a única de quem meu marido nunca gostou. Quando bati à sua porta, fraca, abatida, ela mal me reconheceu. Meu Deus, você não estava no exterior? Olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu não saí da minha vida. Eu fugi dela. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu contei para alguém. Cada detalhe, cada plano, cada palavra que ouvi entre as paredes da minha própria casa. E enquanto eu falava, percebi algo terrível e libertador ao mesmo tempo. A guerra não era mais silenciosa. Agora ela tinha uma testemunha. A casa da minha amiga Marta tinha cheiro de café passado e sabão de coco. Um cheiro simples, honesto. Um cheiro que não escondia nada. Sentei numa cadeira da cozinha enquanto ela me olhava como quem encara um fantasma que voltou do próprio funeral. Minhas mãos tremiam tanto que ela precisou segurar minha xícara para que eu não a derrubasse. Você precisa descansar, ela disse. Parece que passou pelo inferno. Eu passei, mas aquele não era o primeiro. Enquanto eu lutava para respirar, tentando organizar os acontecimentos mais recentes, algo ainda mais antigo começou a desabar sobre mim com o peso de uma avalanche. A memória de tudo o que eu fiz por aquela mulher que agora planejava a minha morte social. E talvez mais do que isso. Minha nora, Carla, entrou na minha vida como uma menina machucada pelo mundo. Tinha pouco mais de 20 anos quando conheceu meu filho. Vinha de um lar desfeito, pai alcoólatra, mãe ausente, irmãos espalhados. Quando ele a trouxe para almoçar pela primeira vez, vi nos olhos dela um pedido silencioso de aceitação. E eu a aceitei, de corpo e alma. Ajudei com roupas, quando ela chegou com uma única mala.
Ajudei com comida, com uma consulta médica, com a matrícula num curso técnico. Quando ela disse que queria mudar de vida, eu a apoiei. Defendia quando ela brigava com meu filho. Defendia quando ela errava. Defendia quando ela mentia. Porque para mim, ela era mais que uma nora. Era uma filha que a vida não me deu. Lembro de um dia específico, anos atrás, em que uma vizinha veio me dizer que ouviu boatos sobre ela, que ela teria se envolvido com homens casados antes de conhecer meu filho. Eu quase briguei com a mulher na portaria do prédio. Voltei para casa indignada e contei tudo a Carla, dizendo que as pessoas eram cruéis e invejosas. Ela chorou nos meus braços naquele dia. Hoje, eu entendo o que aquelas lágrimas realmente significavam. Quando ela engravidou do meu neto, fui eu quem paguei boa parte do enxoval. Fui eu quem a acompanhou ao médico quando meu filho estava trabalhando. Fui eu quem passou a primeira noite no hospital, enquanto ela gemia de dor e de medo, segurando minha mão com força. E naquele momento, eu realmente acreditei que tinha ganhado outra filha. Agora, escondida da minha própria casa, eu percebia que não criei uma filha, mas uma estrategista. Minha amiga me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo. As mensagens, o guarda-roupa, a viagem falsa, o que eu ouvi entre as paredes. Quando terminei, ela levou as mãos ao rosto. Isso é pior que traição, Marta disse. Isso é destruição planejada. E eu coloquei essa mulher dentro da minha casa, respondi, com a voz embargada. Eu a defendi de tudo e de todos. Pessoas assim se alimentam exatamente disso, ela disse. Da confiança dos outros. Passei aquela tarde na casa dela, escondida do mundo, pela primeira vez em dias. Dormi por algumas horas seguidas. Foi um sono pesado, atormentado, cheio de sonhos confusos. Sonhei com Carla criança, sentada à minha mesa. Depois a vi adulta, picotando meus documentos. Acordei com um suor frio. Quando despertei, encontrei mensagens no meu celular reserva. Minha amiga usara um tablet antigo para acessar as redes sociais da família. Meu sangue gelou. Meu marido havia postado uma foto antiga do aeroporto com uma legenda triunfante. Uma partida difícil, mas é para o bem dela. Saudades. Minha nora havia comentado com um emoji de coração. Eles estavam encenando a minha existência para o mundo. Era oficial. Socialmente, eu já não existia mais. Foi então que minha amiga disse algo que mudaria tudo. Você precisa ver um advogado hoje. E a polícia? Perguntei. Não, ainda não. Primeiro, precisamos te proteger legalmente. Se eles têm procurações, precisamos bloqueá-los antes que possam fazer mais estragos. O plano começou a se formar ali mesmo. Saí da casa dela naquela noite, usando uma roupa emprestada, o cabelo preso sob um lenço, óculos escuros mesmo no escuro. Eu já não me reconhecia no espelho. Talvez isso fosse bom. Eu precisava deixar de ser quem eu era para sobreviver a quem eles planejavam destruir. No caminho para o escritório do advogado que ela indicou, vi meu reflexo na vitrine de uma loja fechada. Uma mulher de 64 anos, curvada, escondida, fugindo do próprio sobrenome. E tudo por causa de alguém que eu chamei de filha. O advogado era um homem sério, calmo, de fala precisa. Mostrei a ele as fotos dos documentos, as mensagens, as gravações parciais. À medida que eu contava, seu rosto se tornava mais sombrio. Eles já cruzaram a linha da tentativa de fraude, ele disse. Estamos falando de associação criminosa para fraude patrimonial em estágio avançado e há indícios de preparação para falsidade ideológica. E eu? Perguntei. Estou segura? Ele hesitou por um segundo. Legalmente, sim. Fisicamente, ainda não sabemos até onde eles estão dispostos a ir. Assinei ali mesmo uma nova procuração, agora em nome do advogado, revogando todas as anteriores. Ele entrou imediatamente com o pedido de bloqueio de qualquer transação suspeita. O cerco começava a se fechar. Quando voltei para a casa da minha amiga, já era madrugada. Meu celular reserva vibrou com uma nova notificação que me fez prender a respiração. Uma mensagem da minha nora, enviada para todo o grupo da família.
Ela decidiu estender a viagem. Está apaixonada pela vida no exterior. Vai se mudar de vez em breve. Eles já estavam preparando o meu exílio permanente. Senti algo subir dentro de mim que não era só dor, era indignação, uma fúria contida, uma força que eu nunca soube que tinha. Ela acha que venceu? Murmurei. Minha amiga apertou minha mão. Ela não venceu. Ela só acha que você não pode mais voltar. Fiquei olhando para o nada por alguns segundos, depois respondi com algo que me surpreendeu. Mas eu não vou voltar do jeito que eles esperam. Naquela noite, revivi cada momento em que defendi aquela mulher, cada real emprestado, cada prato servido à mesa, cada lágrima enxugada. E algo ficou claro. Minha bondade foi o solo perfeito onde a ambição dela criou raízes. Eu fui o escudo dela. Agora eu precisava ser uma espada. Peguei o celular e, pela primeira vez desde que fugi, enviei uma mensagem para o número da minha nora. Apenas 2 palavras. Saudades de vocês. Ela respondeu quase que imediatamente com um emoji sorrindo e um coração. Meu estômago se revirou, mas eu sorri também, porque a partir daquele momento, eu não era mais apenas a mulher enganada. Eu era a mulher que agora jogava no escuro, enquanto eles jogavam, convictos de que eu já estava fora do tabuleiro. Acordei antes do sol na sala da minha amiga, com uma angústia apertando o peito. O mundo ainda estava quieto, mas dentro de mim, tudo gritava. Peguei com cuidado o celular reserva, como se ele pudesse explodir em minhas mãos. Havia dezenas de novas mensagens no grupo da família, de tias, primos, conhecidos. Todos falando de mim como se eu estivesse longe demais para responder. Que Deus a acompanhe nessa nova etapa. Que ela seja muito feliz no exterior. Sentiremos falta dela nos nossos encontros. Eles estavam se despedindo de mim como quem se despede de alguém que já partiu para sempre. E então eu vi. Meu marido havia postado uma foto antiga minha nas redes sociais. Uma foto do Natal de 3 anos antes, onde eu sorria ao lado da árvore. Na legenda ele escreveu: "Quando a saudade começa antes mesmo da despedida." Meu estômago se revirou. Minha nora comentou logo abaixo: "Aproveite sua nova vida. Ela merece." Eles estavam criando uma versão da minha história em que eu simplesmente escolhi desaparecer. Uma escolha limpa, sem vítimas, sem suspeitas. Para todos os outros, eu viajei por vontade própria. Para eles, eu saí de cena, enterrada viva, socialmente. Minha amiga sentou-se ao meu lado e leu as mensagens em silêncio. Quando terminou, respirou fundo. "Eles estão te apagando sem sujar as mãos." "É pior", respondi. "Eles estão fazendo o mundo inteiro acreditar que eu consenti com isso." Naquela mesma manhã, recebi uma ligação do meu filho. O nome dele apareceu na tela e minhas mãos começaram a tremer. Era a ligação que eu mais temia. "Mãe." A voz dele veio distante, confusa. "Você está mesmo no exterior?" Levei 2 segundos eternos para responder. "Estou viajando, meu filho", menti. Uma mentira que me cortou como uma faca. "O pai disse que você estava pensando em ficar de vez." "É verdade?" "Não sei ainda. É tudo muito novo." Houve um silêncio do outro lado da linha. Que estranho. "Você não me disse nada antes." "Foi uma decisão de última hora." Respondi com a garganta queimando. Eu queria um tempo para pensar sozinha. Ele suspirou. "Estamos com saudades aqui. As crianças perguntaram de você ontem." Fechei os olhos, sentindo a dor subir como um fogo. "Diga a eles que vou mandar presentes", murmurei. Se eu contasse a verdade naquele momento, tudo desmoronaria antes da hora. Depois que desliguei, minhas pernas falharam. Sentei no chão da cozinha, sem conseguir segurar as lágrimas. Eu estava sendo enterrada diante do meu próprio filho, com flores digitais, despedidas educadas e uma mentira perfeitamente construída. Naquela tarde, minha amiga trouxe uma nova informação. Uma vizinha em comum ligou para ela por engano, achando que o recado era para mim. "Seu marido anunciou que está vendendo a casa", minha amiga disse.
Ele disse que vocês querem começar uma nova vida no exterior. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Vendendo a minha casa enquanto eu ainda estou viva. Sim, e já tem visitas marcadas. Agora estava claro. Eles não estavam apenas me enterrando simbolicamente. Estavam começando a pilhagem final. Peguei o celular reserva e entrei discretamente no aplicativo do meu banco, usando as senhas que ainda funcionavam. Vi movimentações que não reconheci. Pequenas transferências, como testes. A máquina já estava em movimento. Eles estão limpando tudo, aos poucos, sussurrei. Precisamos agir rápido, disse minha amiga. Eles estão ganhando terreno social e financeiro. Ainda não, respondi com uma calma que me surpreendeu. Eles ainda precisam que eu esteja oficialmente morta. E isso não aconteceu. Ela me olhou em silêncio. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu marido no meu celular principal, o que supostamente levei na viagem. Saudades. Me ligue quando puder. A audácia quase me fez rir. Respondi apenas: quando puder. Era o suficiente para manter a farsa viva. Pouco depois, vi uma nova foto no grupo da família. Meu marido e minha nora sentados na minha sala, bebendo vinho, sorrindo. Ao fundo reconheci meus quadros, minhas cortinas, meu sofá. A legenda dizia: jantar em família. A casa fica vazia sem ela. Vazia. Minha casa estava cheia de ausência, mas também estava cheia de provas. Foi no meio daquela noite que tudo se tornou ainda mais claro. Minha amiga, através de um conhecido no cartório, conseguiu acessar um pedido recém-protocolado. Meu marido havia iniciado uma atualização no registro dos meus bens, alegando minha residência permanente no exterior. Eles estavam oficializando o meu apagamento. Passei horas olhando para aquela informação, sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café fria nas mãos. Aos 64 anos, eu estava descobrindo que não bastava sobreviver às traições. Era preciso sobreviver às versões que os outros criam de você. Na manhã seguinte, recebi outra ligação, desta vez de uma prima distante. Fiquei sabendo que você se mudou de vez. É verdade? Eu não me mudei de vez, respondi, com a voz firme. Estou apenas ausente por enquanto. Ela riu, aliviada. Que bom. Do jeito que seu marido falou, parecia tão definitivo. A palavra definitivo ecoou dentro de mim como um aviso. Naquela mesma tarde, o advogado me ligou. Seu marido iniciou a venda da casa. Ele disse, direto. Mas conseguimos colocar um bloqueio temporário com base na revogação da procuração. Ele ainda não sabe disso. Meu coração acelerou. Ele vai descobrir em breve. E quando descobrir, vai entrar em pânico. Fechei os olhos. É disso que eu preciso, murmurei. Do erro deles. Desliguei o telefone com a certeza de que o jogo começava a virar, mas ao mesmo tempo, um novo medo me percorreu. Quanto mais encurralados ficassem, mais perigosos seriam. Naquela noite, sonhei que estava andando no meu próprio funeral. As pessoas cochichavam, choravam, mas ninguém me via. Eu tocava nos ombros delas, gritava, e todas me atravessavam como se eu fosse fumaça. Acordei suando, com o coração aos pulos. Eu não queria ser um fantasma. Eu queria voltar como prova viva. 2 dias depois, minha amiga entrou em casa, ofegante, com o celular na mão. Sua nora deu uma entrevista. Ela disse para uma conhecida da igreja. Disse que você está muito feliz por lá e talvez nunca mais volte. Cerrei os punhos. Eles estão preparando o mundo para a minha ausência permanente. Você precisa reaparecer antes que eles concretizem essa mentira, minha amiga disse, séria. Ainda não, respondi. Ainda não é a hora. Naquela noite, fui até a janela e observei a rua silenciosa. Pessoas passavam, suas vidas continuavam, ignorantes ao fato de que a minha estava sendo apagada em tempo real. Respirei fundo. Naquele dia, eles me enterraram sem caixão, sem funeral, sem terra alguma. Me enterraram em posts, mensagens, versões e documentos, mas eu estava viva.
E às vezes, os mortos voltam. E quando voltam, eles mudam tudo. Depois do dia em que me enterraram viva, algo dentro de mim deixou de existir. Eu não era mais apenas uma mulher escondida. Eu me tornara um fantasma, invisível para o mundo, mas consciente de cada movimento feito por aqueles que acreditavam que eu já havia partido para sempre. Comecei a viver num estado estranho, entre o existir e o não existir. Não podia ligar para quase ninguém, não podia sair durante o dia, não podia deixar rastros. Meu nome estava sendo usado lá fora em versões que não eram minhas. Enquanto isso, eu respirava em silêncio dentro da casa da minha amiga, como se a própria respiração fosse um crime. Nos primeiros dias, eu ainda sentia vergonha de mim mesma, vergonha de me esconder, vergonha de depender de alguém, vergonha de ter sido enganada por tanto tempo. Mas a vergonha logo foi engolida pelo instinto mais antigo de todos, a sobrevivência. Minha rotina se tornou simples e tensa. Acordava cedo, antes mesmo da minha amiga se levantar. Lavava a louça da noite anterior para não ser vista. Arrumava a cama onde dormia no sofá. Passava horas em silêncio, ouvindo apenas o tic-tac do relógio da cozinha. À tarde, ajudava em pequenas tarefas da casa. À noite, me recolhia novamente em mim mesma. Eu me tornara uma especialista em existir sem ser notada. De vez em quando, eu saía encapuzada, com roupas largas e óculos escuros, apenas para respirar o ar da rua. Olhava as vitrines, via as pessoas andando apressadas, casais discutindo, crianças correndo. A vida seguia normal para todos. Só a minha estava em suspenso. Meu marido continuava a postar fotos. Fotos antigas comigo. Fotos dele com meu filho. Fotos com minha nora sorridente. Sempre com legendas que davam a entender saudade, sacrifício, amor. A performance era perfeita. Ninguém desconfiava de nada. A cada novo post, eu sentia como se pedaços da minha identidade estivessem sendo roubados. Eles falavam por mim, decidiam por mim. Contavam a minha história como se eu não pudesse mais interferir. Mas eu interferia, do meu esconderijo. Acompanhava cada passo. Graças a um conhecido da minha amiga no banco, recebi informações discretas sobre movimentações estranhas, pequenos valores de teste, transferências negadas pelo bloqueio que o advogado conseguiu colocar. Eu sabia que logo eles perceberiam que algo não estava funcionando como o planejado. E esse momento chegou numa manhã chuvosa. Minha amiga entrou na cozinha com o celular na mão, pálida. Ele tentou movimentar uma grande quantia da sua conta de aposentadoria, ela disse. O banco negou. Meu coração disparou. Ele sabe que tem algo errado agora. Naquela mesma noite recebi várias mensagens do meu marido. Preciso falar com você. É urgente. Por favor, me ligue. Ignorei todas. Um pouco mais tarde, uma mensagem da minha nora. Aconteceu algum problema com as suas contas? Você esqueceu alguma senha? Sorri para mim mesma no silêncio do quarto. Eles estavam começando a perceber que a morta ainda tinha pulso. Nos dias seguintes, o clima na casa deles mudou. Pelos relatos indiretos que recebi, eles estavam brigando com frequência. O corretor de imóveis parou de aparecer. O advogado deles começou a retornar as ligações com mais cautela. O cerco se fechava lentamente. Enquanto isso, eu me fortalecia. Comecei a comer melhor, a dormir com mais regularidade. Comecei a caminhar por alguns minutos todas as manhãs no quintal da minha amiga, sentindo o sol esquentar meus ossos. Meu corpo começava a sair de um estado de pura sobrevivência para algo mais próximo da resistência. O advogado me chamou para uma reunião discreta, num horário em que quase ninguém estava no prédio. Entrei pelos fundos, com o rosto parcialmente coberto. Naquela sala fria, ele me expôs um mapa completo da situação. Seu marido já tentou 3 grandes transações, disse. Todas foram bloqueadas. Ele está pressionando o banco alegando que você não responde. E o que ele diz sobre mim? Perguntei. Que você está doente, que está fraca, que ele está resolvendo as coisas por você. Fechei os olhos. Sempre o mesmo papel.
o homem que cuida da mulher frágil. Por quanto tempo eu posso permanecer oficialmente ausente? Perguntei. Ele respirou fundo. Legalmente falando, não por muito mais tempo sem levantar suspeitas nos órgãos oficiais. Vão querer uma confirmação de vida, um contato direto. Aquilo acendeu um alarme dentro de mim. Então eu preciso reaparecer, mas não completamente ainda. Exato, ele respondeu. Um sinal de vida controlado. O suficiente para mantê-los nervosos. Não o suficiente para encerrar a investigação. A estratégia começou a ganhar uma nova forma. Eu não deveria voltar como a mulher enganada que foi enterrada pelos outros. Eu precisava voltar como uma ameaça viva. Naquela mesma semana, enviei uma mensagem curta ao meu marido, usando meu celular principal. Minha viagem vai demorar mais do que eu pensava. Não mexa em nada. Ele respondeu em segundos. Por quê? O que está acontecendo? Não respondi. Enviei outra mensagem apenas para a minha nora. Tenho pensado muito em vocês. Ela leu e não respondeu por horas. Pela primeira vez, o silêncio veio do lado dela. Naquela noite, mal dormi. Fiquei olhando para o teto escuro, pensando em tudo o que perdi e em tudo o que ainda poderia acontecer. Eu já não tinha certeza se o perigo maior era o financeiro. Agora eu temia que, percebendo que estavam sendo bloqueados, eles tentassem algo mais direto. Minha amiga sentiu esse medo também. Eles podem ficar agressivos, ela disse. Pessoas assim não aceitam perder o que acham que já é delas. Eu sei, respondi. Mas agora não tenho mais para onde recuar. Nos dias seguintes começaram a chegar mensagens indiretas, através de parentes. Perguntas disfarçadas, preocupações suspeitas, curiosidade demais. Tudo a mando deles. Eu sabia. Eles estavam tentando descobrir onde eu estava, como eu estava, se eu realmente ainda estava viva. Eu ainda era um fantasma, mas agora um fantasma que soprava na nuca dos vivos. Foi então que recebi a ligação mais perigosa de todas, do próprio marido. Deixei tocar várias vezes. Só atendi quando senti que precisava ouvir. Onde você está? Ele perguntou seco, com a voz tensa. Longe, respondi. Você precisa voltar. As coisas estão se complicando aqui. Eu sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. Estão mesmo? Perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Estão. Então talvez você devesse esperar. Respondi. Assim como eu esperei por tantos anos. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Minha mão tremia. Naquele momento, entendi com clareza. O jogo tinha virado. Agora eles sabiam que eu não estava fora do tabuleiro. Só não sabiam onde eu estava, nem quando eu voltaria para o campo aberto. Olhei para a minha amiga, que me observava em silêncio. Eles estão com medo, murmurei. Que bom, ela respondeu. Isso significa que eles ainda não te liquidaram. Naquela noite, sentei na varanda e observei a lua cruzar lentamente o céu nublado. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo além de terror e dor. Senti um estranho tipo de poder. Eu era a mulher que eles enterraram antes da morte. Eu era a mulher que eles acreditavam ter apagado. Mas agora eu também era a mulher que os observava da escuridão. E os mortos, quando voltam, voltam diferentes. Escolhi a manhã em que o corretor de imóveis estava marcado para voltar à minha casa para mostrar o imóvel a possíveis compradores. Eu sabia disso por uma mensagem que a própria Nora mandou para uma vizinha, orgulhosa da rapidez com que tudo estava andando. Nada poderia ser mais simbólico. Eles estavam vendendo a minha casa enquanto eu ainda respirava. Aquele foi o dia em que decidi reaparecer. Vesti uma roupa simples, mas digna. Prendi o cabelo, passei um pouco de batom e firmei o olhar com uma dureza que eu mal reconhecia em mim mesma. O advogado me esperava a 2 quadras, junto com um oficial de justiça e 2 policiais à paisana. Eu não colocaria os pés naquela casa sozinha. Quando o carro virou a esquina, vi que o portão estava aberto. O carro do corretor estava estacionado na frente.
Havia vozes dentro da sala, risadas, um clima de negociação bem encaminhada. Respirei fundo. Meu coração batia como um tambor de guerra. Saí do carro. Atravessei o portão da casa onde vivi por mais de 40 anos, como quem entra num cenário tomado por estranhos. A sala estava cheia. Meu marido conversava animadamente com um casal interessado. Minha nora servia café, sorrindo como a anfitriã perfeita. Quando dei 2 passos para dentro, o tempo pareceu parar. Bom dia, eu disse com a voz alta. As xícaras de café pararam no ar. O corretor ficou pálido. O casal se levantou, assustado. Meu marido deixou o contrato cair no chão. Minha nora levou a mão à boca como quem vê um fantasma. Mas você... Ele gaguejou. Estou viva, completei. Ao contrário do que vocês planejaram. O advogado entrou logo atrás de mim, seguido pelo oficial de justiça. O imóvel não está à venda, o advogado afirmou. Qualquer tentativa de negociação é legalmente nula. Minha nora começou a chorar, mas eram lágrimas vazias, teatrais. Isso é um mal-entendido, não é? Respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. E eu gravei tudo. Meu marido tentou se aproximar de mim. Você não está entendendo. Eu entendo perfeitamente, interrompi. Entendo que vocês me enterraram viva, mas fizeram um péssimo trabalho. Um policial se adiantou. Temos um mandado para recolher documentos e computadores. A casa que eles já consideravam deles se encheu de vozes oficiais, de pastas, de ordens judiciais. Minha nora começou a gritar. Meu marido sentou-se no sofá, derrotado, com o rosto entre as mãos. Olhei ao redor da sala. Toquei na beirada da mesa. Respirei o ar da casa que era minha. Vocês deveriam ter esperado eu morrer de verdade, eu disse, com a voz firme. Porque enquanto eu estivesse respirando, isso aqui ainda era meu. Minha nora desabou em choro. Meu marido já nem me olhava mais. Saí daquela casa não como uma fugitiva, mas como a dona. Mas eu sabia que aquele não era o castigo final. Era apenas o começo da queda deles. O que veio depois do meu retorno foi um turbilhão que varreu todas as mentiras que eles construíram. Em poucos dias, a investigação avançou mais do que eu imaginava. As provas que eu juntei, somadas aos documentos encontrados na minha casa, desenharam com clareza o esquema que eles montaram para me apagar enquanto eu ainda respirava. Meu marido passou a ser tratado como suspeito de fraude, apropriação indébita e falsidade ideológica. Minha nora, como cúmplice. As contas foram bloqueadas, as procurações anuladas. O advogado deles, que antes parecia tão seguro, já não atendia mais suas ligações. Assisti a tudo se desenrolar com uma estranha mistura de dor e alívio. Dor por ver desmoronar o que um dia chamei de família. Alívio por saber que, finalmente, eu não estava mais presa naquela teia. O confronto final aconteceu numa manhã silenciosa. Fui chamada para prestar um depoimento. Ao entrar na sala da delegacia, vi os dois sentados em lados opostos. Meu marido parecia menor, mais velho, derrotado. Minha nora mantinha o olhar frio, mas havia algo quebrado ali também. Por que fizeram isso? Perguntei uma última vez. Não como uma acusadora, mas como uma mulher ferida. Ele chorou. Ela não. Porque vocês dois acharam que eu já estava morta? Completei por eles. E os mortos não revidam. O processo foi rápido. As provas eram fortes demais. Eles tentaram alegar que tudo foi um mal-entendido, mas estava tudo documentado. As mensagens, as tentativas de venda, as movimentações bancárias, o plano para me transformar numa ausência permanente. Quando a decisão final saiu, eu não sentia mais ódio. Sentia apenas um cansaço profundo e uma estranha paz. Eles perderam o direito de administrar qualquer coisa ligada a mim. Perderam o acesso aos meus bens. Perderam a versão heróica que criaram de si mesmos e, o mais importante, perderam o controle que achavam que tinham sobre a minha vida. Saí da delegacia sozinha, caminhando devagar sob o sol fraco da manhã. Respirei fundo.
O ar parecia diferente, mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu tinha deixado de ser uma vítima silenciosa. Voltei para a minha casa, a mesma que eles tentaram vender na minha ausência. Passei a mão nas paredes, no sofá, na mesa. Tudo estava em seu lugar, menos eu. A mulher que eu era antes não existia mais. Fui traída como esposa, apagada como pessoa, usada como obstáculo, mas eu sobrevivi. Eles acharam que eu morreria na viagem. O que morreu foi a mentira deles. Hoje, aos 64 anos, estou recomeçando. Não do zero, mas do lugar mais difícil, de dentro de mim mesma. Não preciso mais fugir. Não preciso mais me esconder. Não preciso mais fingir. Eu não morri. Eu me vinguei vivendo. Agora quero saber de você. O que achou dessa história até o fim? O que você faria no meu lugar? Escreva aqui nos comentários e me diga também de que cidade você está assistindo. Eu leio todos com muito carinho. Deixe um like para me mostrar que você acompanha e apoia esse tipo de história. Se inscreva no canal para continuar ouvindo narrativas fortes, reais e transformadoras. Às vezes, uma história como essa não é apenas um conto, é um aviso.